Embaixada, do Nuno Ferreira, foi um livro que me foi enviado pela editorial Divergência para eu ler e dar a minha opinião sobre ele. É um livro de fantasia que se passa num mundo criado pelo autor, que tem algumas semelhanças com o nosso mundo. Algumas às vezes são tão semelhantes que nos parece que estamos no nosso mundo, mas com outro nome. É um livro que nos é contado a partir de 6 pontos de vista diferentes. O autor escolheu dar destaque a 6 personagens e usá-las para contar a sua história. Eu estou a usar deliberadamente a parte usar, porque em algumas partes senti que os personagens não tinham quereres nem propósitos seus e que estavam ali para serem o veículo da história. Especialmente porque houve algumas personagens que inicialmente em alguns capítulos eram-nos apresentadas de uma maneira e no capítulo seguinte em que voltavam a aparecer não se estavam a comportar de acordo com aquilo que nos tinham sido apresentados anteriormente. Especialmente algumas das personagens femininas senti isso. Pode ser uma escolha de desenvolvimento da personagem, mas em alguns casos, em alguns momentos específicos, estranhei bastante. Portanto, estas personagens são o Bellamy Marshmallow, uma personagem com um passado ligeiramente misterioso, que sobreviveu a algo dramático, mas que o torna diferente das outras pessoas. Dwight Doninga Dourif, ou Dourif, Doninga ajuda logo a ter algumas características sobre essa personagem. Carl Rogers, um assassino a soldo. Palin, um mordomo, mas será que é só um mordomo? Depois nós vamos descobrir algumas coisas sobre esta personagem e eu não me quero adiantar muito porque efetivamente o Palin foi a minha personagem preferida. Já falarei mais sobre isso. E depois 2 personagens femininas, a Ségolène Maillard e a Virginia Payx. A Ségolène pode-se dizer que é um pirata, pelo menos ao início, e a Virginia faz parte de um dos exércitos que aparece ao longo do livro. Não se deixem enganar por estes nomes estranhos, ou não, porque todo o livro está em português e não tem estrangeirismos nenhuns, excepto em algumas palavras inventadas pelo autor, a maior parte delas ligadas a povos ou organização de pessoas, e foi nesta parte que eu senti a necessidade de ter um glossário ou ter uma introdução no início, explicar um pouco mais sobre como é que estas pessoas se organizavam, porque muitas vezes nós temos personagens que é-nos dito, esta personagem é Kekori. Ok, eu não sei o que é um Kekori. Depois mais à frente pode-nos ser descrita uma personagem ou outra que... sim, personagens. Normalmente são personagens... Neste caso aqui eram personagens secundárias. Existe alguma descrição, mas as pessoas estão constantemente a dizer aquele Kekori. E está a designar, portanto, uma palavra sem nós não termos a certeza o que é que isso significa, o que é que isso implica. Enquanto que há outras que não há mesmo explicação nenhuma ao longo do livro. Há coisas que a pessoa vai retirando à medida que vai lendo, mas torna a leitura um pouco menos fluida. E para um livro que, em termos de ação e de coisas a acontecer, está sempre coisas a acontecer, deixo ao vosso critério se gostam disso ou não, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Estes termos que nos fazem dar, para mim, pelo menos para mim, em alguns casos, fazia-me ter que reler. Mas sobre o que é este livro, que eu já estou aqui há 5 minutos a falar ou mais, e ainda não vos falei muito sobre este livro. Pois é que o livro desenvolve-se muito lentamente e gosta de manter segredos, gosta de guardar as suas mensagens, gosta de esconder a sua embaixada, e nós demoramos bastante a perceber para onde vai esta história, quais são os mistérios que ela tem em si envoltos. Eu diria que há coisas que só descobrimos depois da 100ª página. Portanto, para um livro que até tem bastante ação,
guarde demasiado os seus segredos, mas lá está, é uma escolha. Se calhar para aqueles leitores que gostam de saber um pouco mais quando estão a ler, ou tendo ali e descobrindo pequenas coisas ao longo do livro, vai ser uma leitura talvez um pouco penosa ao início. Eu diria para persistirem, porque o livro vai revelando os mistérios todos. Alguns só mesmo no epílogo, mas pronto, tem que persistir. O mundo da Embaixada é um mundo que se divide entre dominantes e humanos. Dominantes, não se sabe grande coisa sobre eles, até porque em grande parte do livro eles são mais pano de fundo do que propriamente são pano de fundo relevante. São pano de fundo que me acabam por mexer com tudo. E são pano de fundo exótico, porque vamos descobrindo ao longo do livro que eles têm assim umas características diferentes, que é aquilo que em alguns casos os ajuda a dominar, e daí chamarem-se dominantes, ou dominós, como dominós, sim. Agora de repente fiquei na dúvida de onde é que estava o acento. Mas são poucas as vezes que eles aparecem, pelo menos inicialmente. Digo que um dos meus capítulos preferidos é quando temos a história pela perspectiva dos dominós, portanto, o início da terceira parte do livro. É um dos meus capítulos preferidos e que me deixa muito curiosa com o que é que o Nuno Ferreira vai fazer com este mundo, porque supostamente este é um primeiro livro que se passa neste mundo. Efetivamente, os dominantes são das personagens ou das povos mais interessantes que aparecem neste livro. O outro capítulo que eu gostei mais é o primeiro capítulo em que aparece o Palin, página 57, caso queiram ver que capítulo é que é. É fantástico, é o melhor capítulo do livro todo para mim. Eu disse que gostei muito da personagem do Palin, gostei, é a minha personagem preferida, apesar de haver ali algumas escolhas que foram feitas em relação à personagem que não foram do meu grado, mas isso já são outros 500. Continua a ser a minha personagem preferida e continua. Se o livro tivesse sido todo na perspectiva do Palin, tinha sido um livro espetacular. Isto é quanto eu gostei da personagem do Palin. Pronto. O Palin é o mordomo de uma família com um poder político muito grande, porque eles têm um segredo. Têm um segredo e têm dinheiro. E quem tem segredo e tem dinheiro acaba por estar acima da carne seca. Para além de todas estas coisas que eu já falei, existe um pano de fundo de intrigas e de segredos entre duas famílias que dominam grande parte da população, e a população que não domina estão em guerra com eles porque todos os humanos andam à batatada uns com os outros, que é algo interessante, extremamente humano, não é? E que depois quem é esperto usa isso para seu próprio proveito. Algumas das personagens aqui algumas das personagens em que temos acesso ao ponto de vista delas fazem isso, outras não, outras simplesmente tentam navegar no mundo em que vivem da melhor maneira ou da melhor maneira que conseguem. Mas efetivamente o Palin é fantástico. Este primeiro capítulo do Palin podia ser de um livro do século XVIII. Faz lembrar ali algumas coisas do século XVIII, absolutamente fantástico. Final do século XVIII e início do século XIX, ali aquela altura que eu gosto bastante de qual eu gosto bastante de ler sobre livros dessa época. Eu achei muito interessante no prefácio deste livro o Nuno Ferreira ter-nos falado de algumas das suas inspirações para o livro. E, efetivamente, algumas delas notam-se bastante. Não sei se isso é mau ou se é bom,
Talvez uma das grandes influências tenha sido o Código da Vinci, porque uma das personagens, ou várias personagens, mas essa história está mais desenvolvida no ponto de vista do Bellamy Marshmallow, que eu acho que é a personagem principal do livro. Ele é uma personagem que supostamente vai desvendar o mistério, muito à la Código da Vinci, e é aqui que eu acho que em alguns pontos eu perdi-me um pouco no livro. Não me perdi por não estar a conseguir acompanhar a história, perdi-me porque achei que os mistérios demoravam muito a ser resolvidos, e depois tínhamos 3 ou 4 capítulos com muita informação, por vezes não completamente explicada, porque era informação que era-nos despejada ali naquele momento, sem termos muito tempo para a processar, e nem sempre toda essa informação era relevante para o resto da história. Se é interessante ver essa parte do mistério, de teorias da conspiração, para mim precisava de uma das coisas: ou menos explicação, ou então, quando dada a explicação, ter mais detalhes, porque havia detalhes que eram importantes para mim, para perceber melhor como é que funciona este mundo e como é que era o passado deste mundo, quais eram as ligações políticas sociais entre humanos, essencialmente, e também as relações entre humanos e dominantes. A Embaixada tem uma história com muito potencial, e eu acho que o autor tem aqui muitas coisas que poderá desenvolver nos próximos livros, neste mundo criado por ele, porque não é suposto haver grande ligação entre as próximas histórias, a não ser que se passem no mesmo mundo. Neste livro em si, teve momentos em que eu queria mais da história, queria mais... Não era propriamente da história. Eu queria mais detalhes sobre elementos que eram apresentados pelo autor. Portanto, mais coisas sobre algumas das palavras estranhas que ele apresenta, e não estou a falar das palavras em português, estou a falar mesmo das palavras criadas por ele. O que é que isso estava relacionado com este mundo? Portanto, um bocadinho de backstory em relação à organização das pessoas. Mesmo que tivesse sido apenas um pequeno parágrafo a explicar isso, tinha ajudado. Talvez ter alguma parte em que nos fosse explicado um pouco melhor como é que o mundo está organizado em termos geográficos, porque na sinopse é-nos falado que os humanos foram afastados para o litoral, e que na zona mais central é onde estão os dominantes, ou os dominós. E depois nós temos a ação do livro, decorre em vários sítios, aliás, em todos os capítulos é como se começa sempre por... Começa por dizer qual o nome da personagem e depois dizer-nos em que sítio em que a ação do livro decorre. Naqueles em que não diz, não, é porque normalmente decorre no mesmo sítio que o capítulo anterior. No entanto, a relação geográfica entre estes locais nem sempre era muito explícita, porque obviamente que para as personagens era tudo normal, porque elas conhecem este mundo e conhecem as relações entre os sítios. Para quem está a ler, nem sempre é tão fácil de lá chegar. Bastava uma frase ou duas a tentar explicar estas coisas, ou talvez um mapa. Eu pessoalmente não sou grande fã, gosto de mapas em livros, mas não é... Nem sempre sou aquela pessoa que para de ler para ir olhar para o mapa. Por isso mesmo, talvez, se calhar para mim não fosse a melhor opção. Preferia que tivesse escrito no livro. O final não me surpreendeu
muito, porque em certa parte já estava à espera dele e fico curiosa exatamente com o que é que o autor vai querer fazer mais neste mundo e vai querer desenvolver nesta simbiose entre humanos e dominantes. Esta frase eu não vos posso explicar o porquê, para isso tenho que ler o livro, para perceber o porquê de ter escolhido esta palavra. Achei muito interessante mesmo o facto de, mesmo quando estranhei, de o autor ter escrito tudo em português, sem recurso a estrangeirismos. Gen foi uma palavra com M que para mim é extremamente estranha. Houve outras, mas esta foi uma das que eu me lembro. Mas isso, lá está. Percebi a escolha dele, houve coisas que tive que ir verificar. Há um outro momento em que fiquei muito na dúvida se isto era o nosso mundo, fosse no passado, no presente, ou um mundo como o nosso, mas uma versão alternativa. Porque há menções a igreja com I grande, que normalmente significa que é a igreja católica, entre outras coisas, e foram momentos que como leitor, me fizeram retirar da história, dar um passo atrás, porque supostamente era um mundo fantástico que não é o nosso, e depois de repente havia coisas que eram com nomes que nós usamos, com a grafia que nós usamos. Isso deixou-me ali bocados que fiquei. Mas pronto. Foram ultrapassados e eu persisti na leitura. Esta opinião provavelmente está um pouco confusa, mas confesso que também reflete um bocadinho do que foi a minha experiência de leitura do livro. E sem vos estar a contar o livro todo, e também não quero estar a estender-me muito, apesar de sei que já me estendi demais, se calhar. É um livro que foi interessante de ler, foi uma experiência de leitura interessante, talvez também por ter estado a ler com outras pessoas, também ter ajudado a ter sido uma leitura interessante. Tive momentos em que eu queria mais do livro. Tive momentos em que achei que tinha coisas a mais. Teve algumas personagens que eu questionei qual era a razão delas estarem na história, para além de serem um veículo para o autor contar a história. E algumas das personagens fiquei com pena de ter sentido isso, em particular as duas personagens femininas. No entanto, adorei outras personagens, como o Palin, e a primeira vez que aparece a Violette. Fiquei reticente em relação a algumas das descrições, especialmente de pessoas mais velhas, porque eu não sei se era esta a intenção do autor, nem vou assumir que é, mas as pessoas mais velhas eram descritas de uma forma um bocado grotesca. Não sei se, em algum caso de alguns personagens, era mesmo para termos essa leitura em relação a elas, ou sou eu que estou a ler coisas a mais em relação às personagens. Mas também foi assim, uma parte assim, interessante. O mundo criado pelo autor tem potencial. Tenho curiosidade em saber mais coisas, em particular sobre os dominantes. Se um dos próximos livros for sobre a perspectiva de um dominante, contem comigo, porque adorava ver este mundo pelos olhos de um. Aguardarei mais coisas que se passam em Basset. Porque, curiosamente, só existem 2 momentos em que se fala do nome deste mundo, no epílogo e no último capítulo. Será que foi intencional?
Não sei. Também não preciso de saber. Também leram a Embaixada? Têm curiosidade em ler? Digam-me nos comentários e até um próximo vídeo, que espero que não seja tão confuso como este.